Lucélia Menini. Vamos conversar com a nossa querida amiga. Ó, que tal esse, hein? Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra um caminho. Ele te ama. Não vai embora. Deus vai avançar no filho. É só E aí, Lu, vamos ouvir mais uma coisinha aqui ainda, ó. Tudo o que precisamos para sermos felizes, Deus já criou em nós. Às vezes, nosso olhar se perde com tantas opções que o mundo nos apresenta. Estejamos atentos para seguir o caminho que Deus já nos preparou. O lema do 70º Cenáculo de Maria foi: com Deus você encontra o caminho. Tudo que precisamos para sermos felizes, Deus já criou em nós. Às vezes, nosso olhar se perde com tantas opções que o mundo nos apresenta. Estejamos atentos para seguir o caminho que Deus já nos preparou. Que frase inspirada, hein? Com essa frase eu quero te acolher com muito carinho. Seja muito bem-vinda ao Testemunho de Fé, uma alegria te receber, mais uma das amizades especiais aí do nosso movimento há tantos anos, então, obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aqui, ó, para te ouvir, para ouvir o teu testemunho de fé, contar um pouco a tua história. Abre o teu coração. Então, tá, uma boa noite a todos. Dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui essa noite. E hoje eu estou aqui para dar o testemunho de fé para minha família Cenáculo. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu que agradeço muito o convite. Estava esperando já. Eu nasci em 12/7/77. Quase nasci dentro da igreja, sempre digo isso, né? Por um acaso eu nasci no hospital, mas poderia ter nascido dentro da igreja, pois a minha mãe dava catequese, me levava junto, colocava uma cobertinha no chão, me botava lá e dava catequese. Então, quase nasci dentro da igreja, fui criada ali dentro da igreja. E para alguns pode parecer assim, nasceu dentro da igreja? Barbada, né? Então, seguir na igreja é fácil. Mas essa não é de fato a minha realidade. Falando sobre a minha infância, eu não tenho muitas recordações felizes em família, de criança. Eu não tive muito esses momentos felizes. Minha mãe teve muitos filhos, mas alguns ela perdeu. Então, éramos 3 irmãos. Minha irmã tinha 15 anos quando eu nasci, e o meu irmão 11 anos quando eu nasci. Nasci num parto muito complicado, minha mãe foi para me ganhar entre a vida e a morte. O médico disse para o meu pai, ou eu salvo a tua esposa, ou eu salvo o bebê, que eles não sabiam que era uma menina, né? E a minha mãe sempre dizia que ia ser uma menina que ia cuidar dela na velhice. E por Deus, salvamos as duas, né? O médico, 3 hemorragias no parto, minha mãe realmente quase morreu, eu fui pro oxigênio, porque ela teve hemorragia antes, durante e depois do parto. Hoje tem um nome, né? Na época não se dizia, eclâmpsia. Então, há 43 anos atrás, um médico lá de Montenegro conseguiu a façanha de salvar nós duas. Nasci dia 12, fui batizada no dia 24 de julho, 12 dias depois. Guardo muito essa data com carinho, assim, que foi o dia que eu nasci para a igreja, né? Para Deus, me tornei filha de Deus. E assim foi a minha infância, então. Dentro da igreja, missa todo final de semana, junto na catequese, junto em tudo. E por que não era legal? Minha mãe sempre muito ciumenta, então meu pai não podia dar mão para ninguém na igreja, era sempre tinha alguma coisa de ruim, sempre o domingo lá em casa, a gente costuma dizer, domingo, dia do Senhor, meu domingo nunca era um domingo feliz, porque sempre tinha briga lá em casa. Eu morava no bairro Tanac, lá em Montenegro, e quando eu tinha uns 7 anos, mudei para o centro, perto da catedral, ali então em Montenegro, porque eu tive uma prima minha que faleceu ali no Morro São João, foi morta ali no Morro São João. Então, por toda essa questão de que eu ia para a escola São José e era longe, a gente se mudou ali para o centro, para a casa onde a minha avó morava, e fui morar ali, então, bem pertinho da igreja. A escola São José
Era uma escola particular, mas eu era bolsista na escola, então sempre fui bastante discriminada dentro da escola. Não era também uma realidade legal, porque eu era bastante colocada de lado e tal, mas isso nunca me atrapalhou de estudar, nunca rodei de ano, fiz a minha parte ali e estudei. A minha irmã casou, teve uma filha, e quando eu tinha 14 anos, a minha irmã morreu de choque elétrico. Foi eletrocutada no pátio da sua casa por um fio de alta tensão. Importante falar sobre isso. Era um fio que estava caído, ela pisou, como é que foi, essa? Foi um dia, assim, esses temporais que dá no meio da tarde, né? E ela estava dando banho na minha sobrinha e caiu um raio e deu um estouro dentro de casa. E ela quis ir na rua para desligar a chave de luz. Só que o raio tinha arrebentado o fio de alta tensão da rua e caiu para dentro do pátio. Quando ela passou, o fio foi atraído, né, na perna dela, e daí ela assou a perna dela. Ela não caiu morta, ela foi socorrida e no hospital ela morreu. Na verdade, tentaram ressuscitar e não deu, né? Importante colocar, porque isso pode acontecer a qualquer momento para qualquer pessoa. Então, esse cuidado, né, pessoal, com os fios de alta tensão caído, então sempre ficar distante disso, né? Não se aproximar disso. disso. De casa, não foi nada. Ela saiu, assim, e quase a minha sobrinha morreu também, porque ela correu para segurar a mãe e a vizinha que gritou, né? Não encosta na tua mãe, né? E aí segurou ela, porque senão ela teria morrido junto. Foi um momento muito complicado para mim, porque ela estava grávida e eu seria madrinha desse bebê. Era o ano que eu tinha entrado para a catequese de crisma e ela seria minha madrinha de crisma. E ela morreu no início do ano, em março. Com isso, a minha sobrinha foi morar com a gente. Ela tinha 3 para 4 anos de idade, era uma criança, né? Bem novinha. E esse foi um período que a minha mãe, ela ia do cemitério para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, e estava praticamente sempre deitada, dormindo, ou na igreja ou no cemitério. E para mim, na época, assim, eu não vivi isso, assim, eu acho que eu não entendi, né? Eu não queria entender. Outro dia de manhã eu fui para a escola, sabe? Não dei muita bola e tal. Me lembro de ter chorado a morte da minha irmã muito tempo depois, porque não deu tempo. Não deu tempo, a minha mãe chorava o tempo todo, eu tinha minha sobrinha, que eu levava na escola, eu fazia magistério nessa época, então eu levava na escola, eu ajudava no tema, eu levava na creche, eu ia na reunião dos pais, com 15 anos de idade, era eu que fazia tudo isso, né? E aí me convidaram para fazer o CLJ e eu fui porque eu podia sair de casa e passar o sábado longe disso tudo. Mas, de fato, nem a minha mãe nem meu pai me apoiaram para isso, bem pelo contrário, né? Eu ia passar o sábado inteiro fora, daí eu não ia estar em casa e tal. O CLJ na minha vida, assim, me mostrou um Jesus diferente. Um Jesus que eu não conhecia, porque era um líder, né? Jesus Cristo, nosso líder, é o que a gente aprende no CLJ. E eu sempre tive um Jesus como um Jesus castigador. Não como um Jesus, meu amigo, meu irmão, não, era um Jesus castigador. Tudo era pecado, tudo era errado, e se eu não fosse na missa, Jesus castigava, sabe? Eu não tinha aprendido a gostar de ir na missa, sabe, desse amor pela igreja, assim. Não era isso que eu tinha. Fiz o CLJ em 93 e depois conheci o Evandro no final de 93, que era muito marrento, porque ele era de Porto Alegre, ele se achava, assim, o máximo, né? Mas foi achar uma menininha lá em Montenegro, lá no interior, né? A gente viveu um relacionamento, assim, de idas e vindas, longe, né? Não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas. Então, era um namoro bem à distância. Eu nem chamo muito de namoro, né? Era um relacionamento que não dá para nominar. Era mais ou menos isso. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui candidata a vereadora em Montenegro. Sempre fui muito, assim, politizada, sempre gostei muito de debate e de pensar nas coisas, assim, para melhorar. Sempre tive esse instinto, assim, né, da política.
comecei minha faculdade de Direito e tal, trabalhei no jornal IBI em Montenegro, fui repórter, ajudava meu irmão às vezes na imobiliária Kindle, fiz magistério, fiz meu pré-estágio na Escola Aurélio Porto, lá em Montenegro, muito legal. Seguindo neste relacionamento meio doido, meu e do Evandro aí, em um momento a gente se separou e daqui a pouco a gente se reencontrou. E nesse reencontro a gente já estava mais maduro, né? Assim, tinha ali nossos 21 anos de idade. Eu acabei engravidando, né? Com 22 anos de idade. Foi um momento muito difícil para mim. Muito difícil contar para os meus pais que eu tinha engravidado. Contar para o Evandro, que foi muito engraçado, que eu liguei para ele, contei que eu estava grávida. Ele me perguntou se eu tomasse um copo d'água, se não passava. Tinha muito medo, porque como o nosso relacionamento não era um relacionamento sério, eu tinha medo de ele simplesmente, sabe, não, isso não é comigo, te vira, né? Bem, se bem pelo contrário, a gente resolveu casar. Eu realmente, desde que eu conheci o Evandro, eu gostava muito dele e eu tinha muita certeza disso. Casamos ali na Catedral em Montenegro, não era catedral ainda, em dezembro de 99, nos casamos em Montenegro, e fui morar em Alvorada. Não conhecia nada, eu não conhecia nem o Evandro direito, não conhecia a família do Evandro direito, e fui morar na casa do Evandro, com a avó do Evandro, o vô do Evandro, a tia do Evandro, o tio do Evandro, e nos fundos ainda tinha mais um tio, uma tia, uma sobrinha e uma prima. E foi muito difícil para mim, foi muito complicado. A gente tinha lá o quartinho, nosso quartinho, com uma cama, um berço, um roupeiro e uma TV. Um som, né? Um 3 em 1 nós tinha também. E um bebê, né? Que logo veio. A gente casou em dezembro, em 21 de abril nasceu a Jordana. Sexta-feira Santa e 21 de abril. Uma bebezinha muito linda. E no dia que a Jordana foi nascer, eu disse para o Evandro, levanta que nós temos que ir para o hospital que vai nascer. Adivinha o que ele me perguntou? Se tu tomar um copo d'água, não passa. E eu costumo dizer que a nossa primeira semana de casado foi a mais difícil. Nosso primeiro mês foi o mais difícil. O primeiro ano, com certeza, o mais difícil. A gente brigava todos os dias, por um motivo ou outro. E a gente quase se separou milhares de vezes em um ano. Foi um negócio bem complicado. E aí a Jordana nasceu e foi muito complicado. Ter a Jordana num ambiente onde eu não conhecia muito bem as pessoas, foi bem tumultuado, eu tive recaída, amamentei ela muito pouco. Saímos da casa dos pais, dos avós do Evandro, então, depois de uma briga, depois do batizado da Jordana, nos mudamos para Montenegro. Fui morar na casa do meu pai e da minha mãe, mas o meu pai e minha mãe nos emprestaram a casa. E para nós também foi muito difícil estar sozinhos, então, né? Então, agora nós tínhamos que se aturar, eu, ele e a Jordana ali, se virar e fazer as coisas. E nesse meio tempo, então, fomos convidados em Montenegro para fazer o Cenáculo de Maria. A gente fez o 25º Cenáculo de Maria em maio de 2001. E aí, se no CLJ eu conheci um Jesus, no cenáculo, nós recebemos uma família. E mais que isso, a gente achou um lugar para viver aquilo que Deus já tinha preparado para nós. Só faltava achar o lugar para fazer, né? Que vem a ser o cenáculo. O cenáculo nos fez crescer como homem e mulher, como pai e mãe, como família. Foi muito importante. No cenáculo, muita gente descobre muitas coisas. Eu redescobri a igreja. O que mais me chamou a atenção foi o padre falando da missa. Eu redescobri a missa, eu redescobri a missão. Quando eu escutei "Tu vem e segue-me", mexeu demais comigo. É um momento assim que eu me senti de novo chamada a estar onde eu sempre quis estar, onde eu não aprendi a estar, mas o meu coração sempre quis estar. O cenáculo nos modificou muito. Não é uma modificação que acontece assim, não é. É uma coisa que aos poucos tu vai relembrando e vai sentindo de novo. Por isso a gente permanece, né? A gente só foi trabalhar no cenáculo no 28º cenáculo. E nessa época a gente já estava morando em Alvorada. A gente precisou voltar para Alvorada, do lugar de onde a gente saiu brigado, como eu falei antes. Então, para nós também foi um momento de grande crescimento, porque a gente precisou botar o rabinho entre as pernas e voltar. Aí a gente voltou, e chegamos em Alvorada, fomos à missa,
Padre Luiz Inácio Flá, o Padre Lula. O que o senhor precisa? A gente está aqui. Daí ele me disse assim, olha, a gente já com a camisetinha do cenáculo, né? O cenáculo aqui é muito jovem, começou agora e tal, dá uma força no cenáculo. Beleza. Fomos ajudar no cenáculo lá em Alvorada, ajudava bastante, né? Trabalhamos bastante. Daqui a pouco ele me veio com uma turma de crisma de adultos. Padre Jorge foi meu catequizando de crisma, tenho muito orgulho em dizer isso. E aí nós cantando numa missa, no final da missa, a gente foi parado por eles, dizendo assim, vocês roubaram os nossos jovens. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou aqui há meio ano, eu juro que eu não roubei ninguém, né? E aí eles dizendo que, então, o pessoal que era o jovem da comunidade acabou fazendo o cenáculo e migrando para a paróquia. Então, eles não tinham jovens. E aí a gente ficou conversar com o Padre Lula, né? Na hora a gente ainda disse assim, olha, vocês querem um grupo de jovens, a gente ajuda vocês a montar. Mas a gente só conhece um formato de grupo de jovens, CLJ. A gente ajuda. Falamos com o Padre Lula, com certeza, vão lá e organizem. Pegamos lá uma gurizada, que era um coroinha, uns jovens lá, começamos a preparar eles e montamos, então, na Nossa Senhora do Carmo, em Alvorada, o CLJ. No alto da nossa maturidade, a gente resolveu, morando na casa do vô e da avó do Evandro, de novo, ter outro filho. E eu engravidei de um menino. E neste ano, então, dessa minha gestação, eu trabalhei num 7 retiros, participei de outros tantos, assumi a coordenação do cenáculo na paróquia, era tia do CLJ, catequista de crisma, e o pessoal perguntava onde é que está a Lucélia e o Evandro, estão lá na igreja, ou numa reunião, ou numa missa, ou tomando um café com o padre, em alguma coisa a gente está. Esse foi o ano de 2003. Em janeiro de 2004, então, eu estava com 32 semanas de gravidez. Tinha me mudado para Porto Alegre, para um apartamento em Porto Alegre. No final de semana, recebi os jovens do CLJ na minha casa. Rezamos o terço de madrugada. Fizemos, assim, um encontro bacana com eles no nosso apartamento. Na terça-feira, no meio da tarde, comecei a ter umas cólicas, umas dores. Não conseguia falar com o Evandro. A gente tinha um celular só. Ele tinha deixado o celular comigo. Eu não tinha como ligar para ele. Liguei para o vô do Evandro, para o pai do Evandro, para todo mundo que tinha telefone, ninguém me atendeu. Quando o Evandro chegou em casa, eu estava embaixo do chuveiro com muita dor. Eu disse, Evandro, o nenê tá vindo, tá? Eu tô com trabalho de parto. E aí ele foi comigo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico perguntou o que tu tem. Eu disse, olha, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Daí eles foram examinar, não achavam os batimentos do nenê, não achava e... Mãezinha, eu disse, por que tu veio? Eu disse, porque eu estou em trabalho de parto. E aí o médico fez um exame, fez outro, não achava nada, daí ele disse, olha, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Disse, então chama o meu marido, né? Aí chamou o Evandro e disse para nós que o nosso bebê já estava morto. Com 32 semanas, então, eu perdi o Tiago no dia 15 de janeiro, ele já estava sem vida, e aí ele disse para o Evandro, e agora é cuidar dela, porque minha pressão, quando eu cheguei no hospital, estava 18/12. Eu estava tendo também uma pré-eclâmpsia, que é o que a minha mãe teve quando eu nasci. Foi um momento muito difícil, e eu conto isso muito mais pelo que veio a seguir. Pelo que veio antes da nossa imaturidade de querer ter um filho no momento que não era propício, que não dava. Quantas vezes a nossa comida era arroz com ovo frito, porque foi num período que o Evandro não tinha trabalho, tinha feito academia de polícia e tinha terminado a academia de polícia e ele não tinha sido nomeado ainda. Então ficou um intervalo que nós não tinha salário nenhum. E nós morávamos num apartamento com condomínio alto e não tinha como pagar. Então a gente não tinha dinheiro. Então foi um momento muito complicado pela nossa imaturidade de querer ter um filho naquele momento que a gente não podia, e pelo que veio depois, porque o que eu mais ouvi, inclusive das pessoas que estavam comigo dentro da igreja, foi o seguinte: como Deus permitiu que isso acontecesse na tua vida? Tu, tia do CLJ, catequista, coordenadora do cenáculo, sempre na igreja, e eu digo para vocês, eu nunca culpei a Deus, eu tenho muito claro que a culpa foi minha de querer isso, de fazer isso, de não me cuidar, de fazer um monte de coisa que eu não podia. Nesse meio tempo, Caxias, o Evandro foi nomeado para Caxias do Sul, nós não conhecia nada. Então, no meio da quarentena ali, de ter perdido o bebê, de mudança, a gente teve que ir para Caxias. Fomos,
dormimos no carro, fomos na catedral, falamos com o padre, tomamos banho lá na catedral em Caxias, pedimos, ele nos cedeu um chuveiro, tomamos um banho lá, dormimos no carro, procuramos um apartamento e fomos morar em Caxias do Sul. Foi ótimo, porque daí a gente se afastou de tudo, e aí eu disse pro Evandro, tá, agora aqui eu vou me sossegar, vou dar um tempo, né, vou me recuperar disso tudo aí e tal. Primeiro final de semana que eu tô em Caxias, o sino bate, né? Vou ir na missa, me arrumei para ir na missa, nem sabia para que lado era a igreja, mas eu vou seguindo o sino, né? Voltei com uma turma de catequese de crisma. E quando eu perdi o Tiago, o médico disse assim para mim, ó, 2 anos para tu engravidar de novo. Eu, como sou muito obediente, levei 3 meses, depois eu tava grávida. Perdi o Tiago 15 de janeiro, ganhei a Giovana 20 de dezembro do mesmo ano, 2004, um bebezão, a coisa mais linda, um parto tranquilo, tudo certo, a gravidez foi tranquila, tirando assim a minha ansiedade. Saí de Caxias, voltamos para Montenegro, uns 6 meses o Evandro indo e vindo para Caxias de moto, até que numa carona que o Evandro deu, descobriu que tinha uma vaga em São José do Hortêncio. E o Evandro foi ser policial civil em São José do Hortêncio, e lá fomos nós para São José do Hortêncio. Neste momento, eu tive um terceiro filho. Só que esse primeiro filho veio de um jeito diferente. A gente era tio do CLJ, como eu falei antes, e a gente conhecia a Adriane. E a Adriane precisava sair de onde ela morava. E comentou isso comigo e com o Evandro, e sem que eu e ele conversasse sobre isso, quando ela nos contou a situação que ela estava vivendo, o Evandro disse assim para ela, então vem morar com a gente. E eu só completei a frase dele, né? Mas vem como nossa filha. Então, a gente ganhou uma filha em 2005, de 16 anos de idade. Não foi fácil a nossa convivência, porque ela vinha de uma história, e não é fácil uma filha de 16 anos. Eu e o Evandro tinha 26, 27 anos. A gente não era muito mais velho que ela, não. Depois disso, eu tive mais um filho, eu tive o João Pedro, um menino também muito lindo, muito querido. Depois disso, em algum momento ali, eu tive mais 2 abortos. Eu costumo dizer que eu tenho 7 filhos, né? 4 comigo e 3 no céu. De São José do Hortêncio, fomos para Taquari. Em Taquari, fiz amigos maravilhosos também na igreja, Rádio Fraternidade, grupo de oração, CLJ, o João Vitor, hoje padre João Vitor, Eric, seminarista, fiz amigos maravilhosos em Taquari, amo. De lá saímos, o Evandro veio trabalhar em Gravataí. E quando eu fui para Gravataí, eu disse para o Fernando, dessa vez eu não vou largar o cenáculo. Senti vir, eu vou arrumar um grupo para mim lá. E voltando para Gravataí, juntei a minha turminha, montamos o grupo lá e nós vinha, né, Fernando? De ônibus, 5, 6 carros, participava. Não deixamos de participar do cenáculo, montamos um grupo bacana lá na Capela Nossa Senhora do Carmo, com aqueles jovens que a gente montou o CLJ e depois levamos o cenáculo para lá também. Participando por Montenegro com muita alegria, assim, era um grupo muito bacana. Chegou um momento que eu cansei e já era um momento que eu estava entrando ali na caminhada para ser chefe e tal, e aí o Fernando disse assim, não, Lu, então vem participar em Montenegro, né? E aí voltei a participar em Montenegro do cenáculo. Eu cheguei assim, chefe dos 70, ainda brincava, né? 70, tenta até que você chega chefe, né? Que foi o meu caso. Fiz o cenáculo lá no 25 e fui ser chefe no 70. Com muita alegria. Foi um momento maravilhoso da minha vida. Curti muito, curti toda a caminhada ali, fui chefe. Muito legal. E continuo no cenáculo. Quero dizer para vocês, então, para ir encaminhando para o final, né? Depois que eu perdi os meus bebês ali, eu fiquei com vontade de ter mais filhos. Mas eu sabia que eu não podia mais, porque quando eu ganhei ali a Giovana, João Pedro, aí o médico disse para mim, olha, Lu, agora é perigoso, porque agora tu tem pressão alta. Então, a gente entrou com documentação de adoção. E a gente foi aprovado, tudo certo. E aí eu brinco que Deus, ele normalmente não se engana, mas nesse caso, ele se atrapalhou, eu acho, né? Porque a gente preencheu lá a documentação, lá que a gente queria um menino de mais ou menos 7 anos. E aí Deus me manda, assim, gêmeos, né? Em 2017, me mandou um casalzinho de gêmeos. Só que errou a idade também. Ao invés de ser 7, eram 2 de 77 anos.
Me mandou o meu pai e a minha mãe para eu cuidar. A minha vida com eles nunca foi muito fácil. E continua não sendo fácil, né? Eles vieram morar comigo porque eles andavam brigando demais. E eu peguei eles e trouxe para mim, porque eles também não sabiam mais tomar os remédios, não conseguiam mais, então eu precisava de alguém para cuidar. Comecei a fazer a faculdade de Direito, mas quando eu resolvi ter filhos, eu e o Evandro, a gente entrou numa combinação. Tu estuda, tu trabalha, tu segue na carreira que nós dois queríamos e eu vou cuidar de casa. E eu sou muito resolvida com isso. Eu cuido de casa, eu cuido dos nossos filhos, eu cuido hoje do meu pai e da minha mãe, e é o que eu gosto de fazer e faço com muito amor. Não cuido mais do meu pai e da minha mãe, porque o meu pai faleceu em setembro do ano passado. Foi difícil ver o meu pai desistindo de viver. Foi uma dor das mais difíceis que eu passei. Perder o meu filho foi muito difícil. A minha separação da Adriane, que eu não falei aqui, quando ela resolveu ficar em Hortência, quando a gente foi para Taquari, foi para mim um momento como mãe muito difícil. Eu chorava todo dia. E perder o meu pai. E o meu pai morreu muito triste e desistiu de viver. E isso é muito triste. É uma coisa muito complicada. Um preço muito alto que eu pago por ser quem eu sou, do jeito que eu sou, com as opiniões firmes que eu tenho em relação à igreja. Eu tive uma decisão muito forte em ver o que eu passei na minha família, que foi seguir, de fato, a Igreja Católica. Eu sou católica, eu digo, eu sou católica, apostólica, romana, sem dúvida nenhuma. E eu erro muito, mas eu sempre tento fazer o certo. E por ter este perfil, eu considero um preço alto, que é perder pessoas no caminho por isso. Eu tenho muita gente que se afastou de mim porque eu estou muito dentro da igreja. Eu deixo de fazer outras coisas porque eu tenho cenáculo, porque eu tenho dirigentes, porque eu tenho a vigília, porque eu tenho a avaliação, porque eu tenho que estar lá. É a minha missão. E é um preço alto, porque eu perdi pessoas que eu amo demais no meio do caminho, que me deixaram por isso. Eu sei, e é triste, porque são pessoas que eu amo muito. Eu quase perdi o convívio da minha filha, e ainda bem que eu consegui voltar e buscar ela comigo, porque seria muito doloroso isso para mim. Mas outros eu perdi, pessoas que eu amo demais e que também considerava meus filhos. Para isso eu tenho uma musiquinha curtinha que eu vou partilhar com vocês, que diz assim, ó: só por ti, Jesus, quero me derramar como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Que eu sei que tudo que ficou no caminho, eu entrego para Jesus. Porque eu sei que é por ele que eu faço tudo isso, não é para mim, é também para os meus filhos. Mas eu não queria terminar essa live assim para baixo, eu quero terminar para cima. Eu quero te agradecer, te parabenizar, né? Te agradecer por essa amizade aí de tantos anos, tantas empreitadas nós já vivemos juntos, né? A tua família
nossa família também, a tua dedicação ao cenáculo, que tu sempre coloca acima de tudo, né? Tantas vezes nós já conversamos, né, que o cenáculo também se tornou a tua família, e as amizades da gente são a nossa grande parceria. Então, te parabenizar, te agradecer, né, junto com o Evandro, vocês respiram cenáculo. Obrigado e parabéns por tudo aí. Realmente tu é um exemplo de superação, de vitória, né, em Deus, por tudo que tu viveu, tudo que tu passou, e Deus, já te falei isso pessoalmente, né, Deus já te premiou, as tuas semeaduras, as tuas colheitas já são fartas e abundantes, e vamos colher e semear muito mais daqui para frente. O teu testemunho de fé é a tua vida é um grande testemunho de fé, né? A minha família hoje é o cenáculo, e é com isso que eu queria terminar. Ganhei uma família linda. A minha família é o cenáculo, e a minha família veio para o cenáculo, e eu agradeço muito a Deus pela família maravilhosa que eu tenho. E assim como eu encerrei um momento maravilhoso da minha vida, que foi onde eu dei o meu testemunho de fé, a primeira vez, eu quero partilhar com vocês, porque foi a mesma que eu cantei lá nos 70, e quem estava lá vai lembrar. E é para todo mundo que está aí, não só hoje comigo, que nos apoia, que nos ajuda. Então eu quero cantar essa para cada um de vocês. A musiquinha diz assim, ó. Eu conto contigo e não vacilo se em te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo e não vacilo se em te confiar. E quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Muito bom. Eu agradeço muito a Deus por esse parceiro que Ele me deu e que está sempre comigo aqui. E a minha família. Agradeço a cada um de vocês que está aí e vamos seguir firme juntos, gente. Essa música diz, eu conto contigo, porque se a gente estiver sempre de mão dada, a gente não cai. Nunca esquecer que Deus já preparou o caminho para a gente, né? Ele já preparou, Ele já nos fez pronto para ser feliz e para ir para o céu. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Nunca esquece disso. A gente precisa estar no movimento, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa escutar cada testemunho de fé, porque em cada um deles tem uma coisa que convive com a gente, que nos lembra que a gente não está sozinho, que a nossa história não é a mais difícil. Cada missa que a gente vai, cada sermão que a gente escuta, cada palestra que a gente escuta faz a gente ficar forte. Sempre que tu se sentir fraco, chama a gente, chama o teu padrinho de cenáculo, mas não vai embora, não vai embora. Eu conto contigo e tu pode sempre contar comigo também, com cada um de nós aí. Um beijo para todo mundo, eu amo todos vocês. Fernando, te amo de coração. Fica com Deus. Lu, beijo, amo você, amo vocês, amo a família de vocês. Que bom que Deus nos uniu há tanto tempo e a gente é bem jovem, vai ter a vida inteira para viver muitas coisas maravilhosas ainda, tá? Obrigado por abrir o coração com a gente. O amor vai falar, com Deus você encontra o caminho. No cenáculo, o melhor é o que está por vir. Beijo a todos, obrigado, gente.